O sol nascia sobre Medellín como se nada pudesse manchar aquele dia. Mas no coração da cidade, algo crescia nas sombras, uma ambição tão colossal quanto o próprio dinheiro que a sustentava. O nome dele já corria de boca em boca: Pablo Emílio Escobar Gaviria. Traficante, empresário, filantropo e, secretamente, um homem que sonhava com o impossível: tomar o poder pela via política. Na Colômbia dos anos 80, a linha entre crime e política era quase invisível. O país estava dividido entre a elite corrupta e o povo faminto, e nesse abismo Escobar viu uma oportunidade. Não bastava mais controlar as rotas da cocaína, ele queria controlar o próprio país. Se você quiser mudar o mundo, precisa estar dentro dele, teria dito a seus aliados mais próximos. E para isso, Pablo começou sua metamorfose. Primeiro, mudou a aparência. Trocou os ternos extravagantes pelas camisas sociais discretas e os carros esportivos por modelos diplomáticos. Depois, passou a frequentar igrejas, inaugurações e eventos públicos, cercado de câmeras e sorrisos ensaiados. Criou fundações de caridade, construiu casas para os pobres e campos de futebol nas favelas de Medellín. E cada gesto, cada doação, cada abraço, era uma peça cuidadosamente colocada no tabuleiro. O povo o adorava. Chamavam-no de o patrão del pueblo, o patrão do povo. Nas comunidades onde o governo nunca havia chegado, era Escobar quem dava comida, dinheiro e segurança. As pessoas diziam: Pablo é o único que lembra que somos gente. Mas por trás do sorriso, a mente de Escobar trabalhava como um relógio de guerra. Ele sabia que a força bruta o tornava poderoso, mas apenas a legitimidade política o tornaria intocável. O poder real não vinha do medo, mas das leis, e ele queria escrever as suas próprias. Foi então que Pablo procurou o movimento de renovação liberal, um grupo político que pregava o progresso e a renovação moral da Colômbia. Era o disfarce perfeito, uma bandeira limpa para um homem sujo. Com dinheiro, influência e promessas, Escobar foi aceito sem grandes perguntas. Em 1982, o traficante mais poderoso do mundo se tornou deputado suplente da Câmara colombiana. A ironia era quase divina. O homem que comandava um império de cocaína agora discursava sobre ética e justiça. Os jornais o tratavam como uma estrela emergente. As manchetes diziam: empresário de Medellín quer reconstruir a Colômbia. Ninguém ousava mencionar a origem de sua fortuna, pelo menos, ainda não. No Congresso, Escobar era respeitado e temido. Andava com seguranças, distribuía sorrisos e fazia alianças rápidas. Prometia investimentos para cidades esquecidas, estradas para os vilarejos e emprego para os pobres. A política, para ele, era apenas mais um negócio, e ele sabia conduzir negócios como ninguém. Enquanto isso, nos bastidores, seus aviões continuavam a cruzar o Caribe carregados de cocaína. Cada grama que chegava aos Estados Unidos fortalecia ainda mais sua rede. Era uma operação dupla: de dia, o deputado carismático; à noite, o rei invisível. Mas havia um problema, e ele usava terno. O ministro Rodrigo Lara Bonilla, uma das vozes mais respeitadas do governo, começou a desconfiar do novo político milagroso de Medellín. Lara começou a investigar discretamente, conectando nomes, empresas e depósitos bancários. Logo, percebeu o óbvio: Escobar era o coração de um império criminoso internacional. Em uma das sessões parlamentares, Lara pediu a palavra. As câmeras estavam ligadas. E o que ele disse mudaria para sempre o destino de Escobar. Senhor presidente, peço que este Congresso olhe para si mesmo. Entre nós há um homem que representa o crime organizado, um homem que mancha a honra desta casa. Falo de Pablo Escobar. O silêncio foi absoluto. Por alguns segundos, nem os microfones captaram respiração. Escobar, impassível, apenas ajustou o bigode. Seu olhar, porém, dizia tudo: quem desafia o patrão não vive para contar. Naquela noite, o país inteiro conheceu o outro rosto de Pablo Escobar. Os jornais revelaram fotos, dossiês e testemunhos. O mito do filantropo caiu por terra. E com ele, nasceu o inimigo público número 1 da Colômbia. Escobar tentou reagir. Usou aliados, tentou comprar silêncios, mas já era tarde. O Congresso o isolou. A política, que antes parecia uma porta aberta, agora se tornava uma armadilha mortal. O sonho de ser presidente desmoronava, e com ele, o disfarce. Mas Pablo não desistiria. Se o Estado rejeitara, ele criaria o seu próprio.
E assim nascia o plano mais ambicioso de todos: governar pela força e não pelo voto. O homem que quis ser presidente estava prestes a se tornar o inimigo do Estado. E o mundo inteiro sentiria o peso dessa decisão. O sonho político havia se desfeito. Em poucos dias, o homem que prometera reconstruir a Colômbia foi revelado como o maior criminoso do continente. Os jornais publicavam sua face ao lado de cadáveres e armas. As manchetes gritavam: "Deputado é o chefe do cartel de Medellín." Escobar, furioso, trancou-se em seu escritório em Nápoles, sua fazenda que mais parecia um império. Paredes forradas de mapas, telefones, relatórios e rotas. Ele olhava para tudo aquilo e murmurava: "Eles querem guerra? Então vão tê-la." E teve. A primeira vítima foi Rodrigo Lara Bonilla. O ministro que ousara denunciá-lo foi assassinado numa emboscada brutal em 1984, metralhado dentro do carro oficial. Foi o aviso. A Colômbia inteira entendeu: desafiar Escobar era uma sentença de morte. A partir daí, o homem que sonhara em discursar no Congresso começou a governar pelas sombras. Suas ordens valiam mais que as leis. Seus dólares compravam juízes, policiais e ministros. E seu terror calava qualquer voz. A guerra estava declarada. O governo, pressionado pelos Estados Unidos, começou a responder. Forças especiais, agentes da DEA e unidades de elite foram mobilizados para desmontar o cartel de Medellín. Mas combater Escobar era como tentar apagar um incêndio com as mãos nuas. Cada golpe do Estado era devolvido com o dobro de força. Escobar criou um sistema de poder paralelo, pagava salários, resolvia conflitos e até mediava disputas entre traficantes e fazendeiros. Nas comunidades pobres, continuava sendo o herói. Ali, o governo não chegava, mas o dinheiro de Pablo, sim. "Se o Estado não serve ao povo, eu sirvo", dizia ele, alimentando o mito que o mantinha intocável. Enquanto isso, no submundo, os rumores cresciam. Escobar estava obcecado com o poder. Dizia a seus homens que ainda voltaria à política, não pelas urnas, mas pela força. "Um presidente precisa de votos. Eu tenho exércitos." E, de fato, tinha. O cartel de Medellín virou um exército particular. Milhares de homens armados, aviões, helicópteros, laboratórios escondidos na selva. Era uma nação dentro da nação. E Escobar era seu comandante supremo. O Estado reagiu com a assinatura de um acordo de extradição com os Estados Unidos. Para Pablo, aquilo foi o estupim. Ele sabia o que aconteceria se fosse enviado ao norte: cadeia perpétua, humilhação, o fim do império. "Antes morto na Colômbia do que preso nos Estados Unidos", declarou. E cumpriu. Começaram os atentados. Explosões em prédios públicos, bombas em aviões, assassinatos de juízes e candidatos presidenciais. Era uma guerra aberta, e Pablo estava disposto a tudo para proteger o próprio poder. A Colômbia se tornou um campo de batalha. O povo vivia entre o medo das balas e o silêncio das autoridades. Enquanto o país sangrava, Escobar continuava convencido de que era um líder legítimo. Dizia que lutava contra a opressão dos gringos e a corrupção do governo. Nas suas palavras, era um revolucionário moderno, um libertador. Mas a realidade era outra. O terror era sua política. Dentro de sua fazenda Nápoles, Escobar passava noites em claro. Planejava cada golpe com precisão militar. A cada nova lista de mortos, sua paranoia crescia. Já não confiava em ninguém. "Todos me devem algo", repetia, como se fosse um mantra. Mas algo estava mudando. Os aliados começaram a temer mais do que respeitar o patrão. Alguns fugiram, outros se renderam. E a imprensa, antes silenciosa, agora o pintava como um monstro fora de controle. Mesmo assim, Escobar continuava a sonhar com o poder absoluto. Certa vez, confidenciou a um comparsa: "Se eu tivesse mais tempo, tomaria o palácio presidencial. E o mundo teria que me ouvir." Era a última centelha do sonho político que restava. Um sonho agora manchado de sangue, sustentado por cadáveres e medo. A guerra contra o Estado se intensificou. O cartel explodiu o prédio da DAS, Agência de Segurança Nacional, matando dezenas de inocentes. Foi o ataque mais violento da história do país. E, pela primeira vez, até seus antigos defensores começaram a se calar. O herói dos pobres se tornava o inimigo do povo.
Mas Escobar não via derrota, via destino. Sou o que eles criaram, dizia. Sou o resultado da fome e da injustiça. Enquanto houver miséria, haverá Pablo Escobar. Era o início da queda. As forças armadas se aproximavam, o cerco se fechava. E no coração da guerra, Escobar começou a entender uma verdade amarga. O trono que ele sonhou conquistar agora era o altar onde seria sacrificado. O poder de Pablo Escobar parecia inabalável. Ele tinha dinheiro, influência e um exército que o idolatrava. Mas o que ele não percebeu foi que o trono que construíra estava erguido sobre um terreno de areia movediça. E bastaria um pequeno movimento, um deslize político, para que tudo começasse a ruir. A virada começou quando o Congresso colombiano, pressionado pela opinião pública e pelos Estados Unidos, passou a investigar os vínculos entre o narcotráfico e a política. E foi nesse ambiente tenso que surgiu um nome que mudaria o destino de Escobar: Rodrigo Lara Bonilla, o ministro da Justiça. Jovem, idealista e incorruptível, Lara foi o primeiro a ter coragem de dizer em voz alta o que muitos já sabiam, que o carismático deputado Pablo Escobar era, na verdade, o chefão do maior cartel de drogas do planeta. A denúncia caiu como uma bomba. As manchetes se espalharam pelo mundo: narcotraficante infiltrado no Congresso colombiano. A máscara de Escobar começava a rachar diante das câmeras. O homem que distribuía casas e dinheiro para os pobres agora era exposto como responsável por rios de cocaína que cruzavam fronteiras e alimentavam fortunas sujas. Escobar tentou contra-atacar. Tentou manipular jornalistas, comprou depoimentos e ameaçou desafetos. Mas dessa vez, a verdade o perseguia como um fantasma impossível de silenciar. Ele percebia que o sonho de ser presidente estava acabado, e que o país, antes submisso, começava a se rebelar contra sua sombra. O estupim veio em abril de 1984. Rodrigo Lara Bonilla foi assassinado em plena luz do dia, crivado de balas por motoqueiros armados enquanto voltava para casa. O crime chocou a Colômbia. A ligação com o cartel de Medellín era óbvia, e pela primeira vez, o nome de Pablo Escobar foi pronunciado publicamente como mandante de um assassinato político. O governo reagiu com fúria. Ordens de prisão foram expedidas, os bens de Escobar começaram a ser bloqueados e os Estados Unidos pressionavam pela extradição imediata. Pela primeira vez, o homem mais poderoso do país sentia o cerco se fechar. Mas Escobar não era apenas um criminoso, era um estrategista. E foi nesse momento de desespero que surgiu uma das manobras mais ousadas da história. Ele próprio propôs se entregar, mas com uma condição: construir sua própria prisão. Nascia ali o projeto que se tornaria lendário: La Catedral. Uma prisão feita sob medida, nas montanhas de Envigado, cercada por muros altos, mas com conforto de resort. Campos de futebol, sala de bilhar, churrasqueira, sauna e vista panorâmica para Medellín. O acordo foi aceito pelo governo, que, pressionado e exausto pela violência, acreditava que manter Escobar preso era melhor do que continuar em guerra aberta. Quando o portão de La Catedral se fechou, o mundo acreditou que o rei estava finalmente contido. Mas, dentro dos muros, Escobar vivia como um imperador. Recebia visitas, comandava negócios, fazia festas e até assistia a jogos do Atlético Nacional com seus capangas. A prisão era apenas uma encenação. Em Medellín, o povo ainda o chamava de Dom Pablo. Alguns diziam que ele estava pagando por seus pecados. Outros acreditavam que ele simplesmente trocara de esconderijo. Mas o governo começou a perceber que havia sido enganado. Informes secretos mostravam que, de dentro da prisão, Escobar continuava controlando o cartel, ordenando execuções e movimentando milhões de dólares. E então, o escândalo explodiu. Jornais publicavam fotos da prisão de luxo, e a pressão internacional se tornou insuportável. O presidente César Gaviria foi ridicularizado. E o orgulho de Escobar, mais uma vez, transformou-se em sua ruína. Em julho de 1992, uma equipe militar foi enviada à La Catedral para transferi-lo a uma prisão de verdade. Mas Escobar já sabia. Tinha olhos dentro do governo, informantes dentro da polícia, e, naquela noite, enquanto os helicópteros se aproximavam, ele executava seu último grande truque. Com a ajuda de poucos homens de confiança, Escobar escapou por um túnel secreto construído meses antes, desaparecendo na escuridão das montanhas de Antioquia. Quando os soldados invadiram o local, encontraram apenas garrafas de uísque, fumaça de charutos e o eco de uma risada distante. O homem que sonhara ser presidente fugia, agora, do próprio país que tentou dominar.
Aquele não era mais o político populista nem o benfeitor dos pobres. Era um fugitivo, caçado por todos os lados. E, enquanto o mundo procurava, Pablo Escobar começava a compreender uma verdade que nem seu poder, nem seu dinheiro, nem sua fama poderiam apagar. O império que ele construiu estava prestes a se voltar contra ele. O rei da cocaína havia virado prisioneiro da própria ambição. O homem mais poderoso da Colômbia agora era o mais procurado. Depois da fuga de La Catedral, o país mergulhou em um estado de guerra silenciosa. As ruas de Medellín deixaram de ser apenas o berço do império de Pablo Escobar. Tornaram-se o campo de caça onde a lei e o crime se confundiam. O governo colombiano, humilhado pelo fiasco da prisão de luxo, reagiu com fúria. Criou o Bloque de Búsqueda, uma força especial de elite, treinada pelos Estados Unidos e composta por policiais endurecidos pela guerra urbana. Sua missão era simples e brutal: capturar Escobar vivo ou morto. Mas não era apenas o governo que queria sua cabeça. Um novo inimigo surgia nas sombras: Los Pepes, um grupo paramilitar formado por antigos rivais, traidores e famílias que haviam perdido tudo por causa do cartel. Financiados por narcotraficantes inimigos, e segundo muitos rumores, com apoio velado de agentes americanos, os Pepes começaram a eliminar, um por um, os aliados de Escobar. O rei estava encurralado. Em poucos meses, perdeu propriedades, esconderijos e homens de confiança. As fazendas foram invadidas, os carros explodidos, as rotas de fuga bloqueadas. Escobar, antes cercado por luxo e poder, passou a viver como um fantasma, fugindo de casa em casa, disfarçado, dormindo em telhados, rezando em silêncio com a pistola na mão. Os dias de glória haviam acabado. O homem que sonhara ser presidente agora lutava apenas para sobreviver. Mas a caçada não era só militar. Era também psicológica. As autoridades rastreavam cada ligação, cada rádio, cada sussurro. Escobar usava telefones improvisados, ligava para a família em horários aleatórios, sempre acreditando que podia enganar o sistema, como fizera tantas vezes. Até que um erro mudou tudo. No dia 2 de dezembro de 1993, agentes interceptaram uma ligação. Escobar falava com seu filho, Juan Pablo, em tom calmo, quase paternal. Dizia que sentia falta dele, que tudo acabaria logo. A conversa durou menos de 2 minutos, tempo suficiente para o bloco de búsqueda triangular o sinal. O endereço era bairro Los Olivos, em Medellín. Sem hesitar, dezenas de soldados cercaram o quarteirão. Os rádios tilintavam, helicópteros sobrevoavam baixo. Era o momento que a Colômbia esperava há anos. Dentro da casa, Escobar percebeu o som dos motores. Pegou seu fuzil M16 e correu para os fundos. Sabia que não havia escapatória, mas recusava-se a se render. Para um homem que desafiou o Estado, morrer lutando era a única saída honrosa. Os tiros ecoaram por minutos. As paredes estouraram em pedaços, janelas se despedaçaram, e o som do helicóptero cobria os gritos. Escobar tentou escapar pelo telhado, correndo entre as telhas quebradas. Mas a mira dos caçadores já estava sobre ele. 3 tiros. Um no pé, um nas costas. E o último, o que selou o destino do império, atingiu sua cabeça. O corpo de Pablo Escobar caiu no telhado quente sob o sol de Medellín. O sangue escorreu lentamente pelas telhas, manchando o símbolo do poder que ele acreditou controlar para sempre. A notícia se espalhou em minutos. O rádio, a TV, os jornais, todos anunciavam o mesmo: Pablo Escobar está morto. A fotografia do corpo, cercado pelos policiais, tornou-se uma das imagens mais icônicas do século. Um império de bilhões terminava em uma laje simples, entre antenas e tijolos quebrados. Mas, enquanto uns comemoravam, outros choravam. Em Medellín, centenas de pessoas foram às ruas para se despedir do homem que, para muitos, ainda era um herói. Mães, crianças, idosos, todos cercando o caixão de madeira, gritando o nome Dom Pablo. Era o paradoxo vivo da Colômbia, o homem que destruiu e alimentou, odiado por uns e venerado por outros. Os Estados Unidos chamaram de vitória. O governo colombiano falou em justiça. Mas os que realmente conheciam Escobar sabiam, ele morreu do único jeito possível: cercado, traído e ainda acreditando ser o protagonista da própria lenda. No fim, seu sonho de poder político, de ser o presidente dos pobres, não passou de um delírio megalomaníaco.
Um império erguido à base de medo e cocaína, desmoronado pela mesma vaidade que o criou. Na laje em que caiu, Escobar olhou pela última vez para o horizonte de Medellín, a cidade que o fez e o destruiu. E talvez, por um breve segundo, tenha entendido que nenhum homem, por mais rico ou poderoso que seja, consegue escapar de si mesmo. O império do medo havia terminado. Mas o mito, esse, nunca morreu.